Caros colegas, muito boa noite. Não posso deixar de rir, aqui o meu realizador acaba de me pregar uma partida. Sejam bem-vindos a mais um webinar, está bem? Ora bom, depois de um dia de calor, nós aqui do nosso lado, além do calor, ainda tivemos assim um stress de última hora, exato, não é? Aparentemente houve aqui ou vários acidentes, eu nem sei bem. Sim, há 3. Sei que o trânsito estava realmente infernal e para chegarmos aqui estávamos a ver que não íamos conseguir chegar a tempo, mas cá estamos. E é com gosto. E ainda mais com um gosto especial, porque este é realmente um webinar especial. Este webinar surge no contexto de um projeto europeu, o Gen Equip. Disse bem? É assim? Tá. Ok. Genetics Education for Primary Care. E por isso, comigo tenho, no fundo, 3 colegas, 3 palestrantes que vão estar convosco esta noite. Aqui já ao meu lado a Milena Panek, como é que se diz? Aconselhadora. Aconselhadora genética, ok. Da CGPP. O seu país de origem é Cuba. Cuba, mas já vive cá em Portugal connosco já há bastante tempo. E atualmente trabalha então no Centro de Genética Preditiva e Preventiva do IBMC. Vocês não sabem inventar nomes simples. Já é um nome de mais de 20 anos. Ok. Que atualmente está integrado no I3S aqui no Porto. E realmente a Milena foi a pessoa que me abordou e que deu o primeiro passo e que veio ter comigo e dizer assim, olha, se talvez fosse interessante fazermos qualquer coisa de formativo nesta área, nesta interface genética e cuidados subprimários. E pronto, e depois fomos dialogando e fomos estruturando e fomos organizando e pondo as ideias no papel e hoje cá estamos a fazer este webinar que acho que realmente aborda temas pertinentes para nós, que muitas vezes nós não tivemos a formação suficiente nesta área e por isso será bom certamente recordar e ter aqui algum treino, até para conhecermos melhor que recursos estão à nossa disposição no dia-a-dia e na nossa realidade do Serviço Nacional de Saúde. Também tenho a nossa colega Sara, colega interna, não, ou já especialista, recém-especialista. Exatamente, Desculpa, não Sara. faz mal, isto é tão recente que ainda não vejo. Ainda é muito recente, não é? Ainda não vejo. Recém-especialista em Medicina Geral e Familiar. Exatamente. E que antes da Medicina Geral e Familiar passou também pela genética. Pelo internato de genética médica, não é? E daí ter-te pedido para vir cá, também. Não é? Devido a esse teu percurso. Exatamente. Um bocadinho. Não concluí, mas fiz 2 anos, ou seja, permitiu-me ter um contacto e ter algumas bases que, no fundo, me foram muito úteis durante o internato de Medicina Geral e Familiar e que, sem dúvida, que alertou também para as necessidades na Medicina Geral e Familiar relativos a esta área. Ok. E nesta fase agora que acabaste a especialidade, estás à espera de colocação? Agora onde estou é que estás à espera a de colocação, mantenho-me na minha unidade de formação, que é a USF Ponte em Guimarães, e pronto, mantenho-me a aguardar o concurso, que se provê para muito tarde este ano. É? Pronto, portanto, até lá estou ao serviço da USF Ponte. Está bem, muito bem. E ainda, em Londres, temos a professora doutora Ana Beleza. Boa noite, Ana. Boa noite. A Ana é nossa colega especialista em genética médica, trabalha em Londres e fez-nos o favor de estar realmente ligada via Skype e vai ser também uma das nossas palestrantes desta noite. Ana, eu já lhe passo a palavra, vou só partilhar com os colegas um bocadinho o que está programado. Primeiro, no fundo, vamos ter a Ana a falar-nos então de Londres sobre as bandeiras vermelhas na colheita da história familiar na área da saúde materno-fetal e o potencial da genética médica que existe. Depois, vocês podem ir interagindo, e até porque a Ana vai partilhar convosco alguns casos clínicos, podem ir tirando dúvidas, fazendo questões. Como sabem, isso é extremamente útil para todos nós. Depois, a Sara irá falar sobre a referenciação de Medicina Geral Familiar para a genética médica, os serviços e os recursos disponíveis e vai também nos apresentar um caso clínico. Exato. E depois acabaremos com a Milena a falar então do tal projeto europeu e de alguns recursos online que estão disponíveis para todos nós, alguns deles até formativos e gratuitos,
Iremos falar sobre isso um bocadinho já na parte final deste webinar. Muito bem, vamos então começar e vou passar então a palavra à Ana. Antes de passar, está aqui uma colega, a Ana Matos, a perguntar: é necessária inscrição neste webinar? Não, não é necessária inscrição, basta estar presente. Para terem depois o certificado de presença, a dada altura durante o webinar, eu vou passar um link para vocês colocarem o vosso mail e depois emitiremos o certificado de presença, está bem? Só para aqueles colegas que estão interessados nesse certificado. De resto, para assistir ao webinar, não é necessária qualquer inscrição prévia, está bem? Basta estar aqui desse lado e estar a assistir. E estava a dizer, então, vou passar a palavra à Ana, que vai iniciar, então, a respectiva apresentação. Vou pedir ao nosso realizador, então, que coloque a apresentação da Ana no ar, os slides, e passe a câmara. Muito bem, Ana, pode começar. Então, se calhar, começamos já no slide 3, sobre a genética médica. Em primeiro lugar, bem-vindos. Eu preparei uma apresentação que espero não ser muito complexa e maçuda para esta hora do dia. E vou começar por vos explicar um pouco o que é que o geneticista faz. A genética médica é uma especialidade relativamente jovem, mas tem crescido de forma significativa, porque de facto a genética tem também ela crescido nos últimos anos. E nós estamos particularmente envolvidos no diagnóstico, aconselhamento a pessoas com risco ou afetadas por uma doença genética. E uma doença genética pode ser quer uma alteração no cromossoma ou uma mutação no único par de bases no DNA. Há muitas doenças genéticas e nós geralmente lidamos com doenças raras, mas elas todas em conjunto fazem um número significativo de doentes. E a parte do nosso trabalho compreende a orientação de outros clínicos em termos do tratamento, vigilância antecipatória, mas em particular, no que diz respeito ao tema de hoje, nós temos um papel relevante no que diz respeito a opções reprodutivas do casal e diagnósticos pré-natal, pré-implantatório e outras opções que um casal em risco pode ter. E agora passando ao próximo slide. Portanto, a genética em pré-natal é apenas uma das muitas áreas da genética, mas talvez uma das mais relevantes. E o nosso trabalho é muitas vezes solicitado quando há risco para a saúde do feto ou malformações fetais, o que poderá querer dizer que o feto está em risco de ter uma doença genética que nós podemos eventualmente conseguir diagnosticar. Também há, obviamente, casos em que há uma história familiar de uma doença genética em que pode haver risco para o bebê, e nós, nessa altura, fazemos o aconselhamento genético e, se for possível, propomos a investigação, o teste invasivo. Outras situações em que nós podemos ser chamados é quando há doenças médicas maternas, obviamente um pequeno grupo, mas eu vou dar um exemplo, e depois também quando a mãe está a tomar um medicamento durante a gravidez que poderá causar algum problema no feto. Em todas estas situações, o clínico geral ou qualquer outro médico pode pedir o nosso apoio ou a nossa informação para nós podermos ajudar no seguimento da gravidez. Agora, o próximo slide, compreender o diagnóstico pré-natal para doenças genéticas. Aqui já vou ser um bocadinho mais específica. Vou falar nos testes pré-natais, portanto, passando ao próximo slide. Que tipos de testes é que nós podemos oferecer durante a gravidez? Agora, passando mais um slide, qual é a diferença entre o rastreio pré-natal e o diagnóstico pré-natal? E aqui é importante fazer a distinção, porque há bastante confusão e, por vezes, as grávidas têm informações que não são absolutamente corretas.
E é importante diferenciar, o rastreio, como vocês sabem, não é um teste diagnóstico, é normalmente um teste que é oferecido a uma população, é oferecido a toda a gente, de um determinado grupo, neste caso as grávidas. Eu estou a especificar as grávidas, mas há outros testes de rastreio, e este teste vai-nos depois permitir estratificar o risco. E, obviamente, as pessoas que estão num risco mais elevado, então depois poderão ter outro tipo de seguimento. E é o exemplo do rastreio pré-natal, o rastreio que nos permite calcular o risco do bebê ter, por exemplo, uma trissomia 21, mas ainda assim é um risco, não é um diagnóstico. Depois o diagnóstico, então aí é oferecido à população em risco para uma condição, uma doença específica, e aí sim nós obtemos um diagnóstico. Portanto, o bebê tem, por exemplo, trissomia 21 ou não tem. No próximo slide eu dou um exemplo, aliás 3. O primeiro, isto é para vocês irem pensando o que é que fariam, porque são situações relativamente, na genética comuns, mas obviamente que não são comuns. A primeira é uma mãe de 36 anos preocupada com o risco de ter um bebê com síndrome de Down. Vai ser uma situação que vai ocorrer nos cuidados de saúde primários com bastante frequência. A segunda, um pouco mais rara, um casal que vai ao médico porque ambos são portadores de parafibrose quística e querem saber qual é o risco de terem um bebê com essa doença. Aqui, para terem uma ideia, a taxa de portadores na população caucasiana é cerca de 1 em 30, 1 em 25, portanto há bastantes portadores na nossa população e, portanto, também não vai ser assim uma questão tão rara quanto isso. A terceira é uma situação de uma doença grave rara, uma senhora que é portadora de distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença ligada ao X. Agora, passando o próximo slide, vamos dissecar isto um bocadinho mais. Portanto, voltando atrás ao rastreio combinado, para vos relembrar, obviamente o rastreio é para ser oferecido a todas as grávidas. Desculpem, tem uma gralha. Duas. Não faz mal, é para ser oferecido a todas as grávidas, mas é importante informar os utentes de que isto não é um teste diagnóstico. É um teste que nos vai permitir avaliar o risco para síndrome de Down e espinha bífida. E, obviamente, também pode informar para a trissomia 18 e a trissomia 13, que são muito mais graves. No próximo slide, obviamente, o rastreio é feito usando um conjunto de marcadores, os bioquímicos, nos testes que se fazem ao sangue materno, mas também em ecografia obstétrica, por exemplo, os ossos no nariz e a translucência da nuca. E através dos diversos sinais e marcadores é calculado um risco. E idealmente deverá ser realizado no primeiro trimestre, às 11 semanas, e depois posteriormente poderá realizar-se no segundo trimestre, apesar de eu ter noção que muitos centros já não fazem o segundo trimestre. Apesar de oferecido a toda a gente, obviamente é opcional e vai haver sempre uma grávida ou outra que não quer saber, o que é importante respeitar a decisão deles, desde que seja uma decisão informada. Agora, passando ao próximo slide, diagnóstico, vamos falar um bocadinho de testes de diagnóstico. Que tipos de doenças genéticas é que podemos então diagnosticar em contexto pré-natal? Portanto, estamos a falar à partida de um teste invasivo, em que é recolhido velocidades coriónicas ou o líquido amniótico, dependendo da altura em que é feito, e através do isolamento do DNA podemos fazer um teste para diagnosticar uma doença no feto. E há várias doenças que nós podemos diagnosticar, como eu já falei, alterações num único gene, num único par de bases, como é o caso da fibrose quística ou síndrome de Marfan,
Depois temos, em específico, dentro deste grupo, as doenças genéticas ligadas ao cromossoma X. Há poucas, que eu saiba, não há grandes informações a respeito do cromossoma Y. Não conheço doenças ligadas ao cromossoma Y, mas essencialmente cromossoma X, normalmente passados pela mãe. E depois há outras doenças mais específicas que, se calhar, podemos falar noutra altura, mas em todo caso, por exemplo, uma mãe que teve um rastreio com risco elevado, aí poderá ser feita uma análise dos cromossomas, porque a priori ela vai ter um risco superior à população em geral de ter um bebê com uma cromossomopatia. No próximo slide, eu apenas quis mostrar, vocês conhecem bem os testes que são feitos, só para relembrar. A biópsia das vilosidades começa a ser um teste preferencial em muitos centros, porque é feito muito precocemente, por volta da 11ª, 12ª semana. A amniocentese tem um risco ligeiramente inferior, mas é feito mais tarde, por volta da 17ª semana. E muitas grávidas preferem fazer um pouco mais cedo, porque de facto para elas é uma diferença muito grande fazer um teste tardio, depois posteriormente ter que fazer uma terminação mais tardia. Portanto, estamos todos a virar um pouco mais para as velocidades coriónicas. Ana, peço Sim. Desculpa por interromper. Sim. Portanto, estás-nos a falar um bocadinho da diferença de diagnóstico em genética. Sim. Ou rastreio, não é? Sim. Portanto, poder-se-á dizer que diagnóstico, no fundo, implica a identificação do gene, enquanto que o rastreio implica a identificação de marcadores bioquímicos? Isto está correto, isto que eu estou a dizer, neste contexto? Isso não está... basicamente, a diferença entre diagnóstico e rastreio é igual em qualquer contexto de diagnóstico ou rastreio. O rastreio permite os tais marcadores bioquímicos, juntamente com os marcadores ecográficos, calcular um risco. Portanto, nós sabemos mais ou menos, nós sabemos bem os valores normais, e quando se desvia dos valores normais, mas aí nos rastreios não são identificados genes, pois não? Não. Ok. Não. Um risco, uma probabilidade, não é? É uma probabilidade. Exatamente. Enquanto que no diagnóstico genético, em há geral, a identificação do gene. Há a identificação da patologia. Pode ser um cromossoma a mais, por exemplo, não é? Uma trissomia 21. Exato. Há um diagnóstico, ou encontrou-se mais um cromossoma número 21. E aí é considerado um teste diagnóstico, não é? Pronto. Ou seja, a probabilidade é 100%, acho que não podemos dizer, ou quase 100%, não podemos dizer 100% mesmo, porque muitas vezes as doenças, a forma como elas se manifestam pode ser de não ter uma penetrância total, não é? Mas isso acho que a Ana depois poderá dizer de uma forma mais clara, mas acho que aqui a grande diferença é rastreio uma probabilidade, diagnóstico, não, é mesmo encontrar a doença. Ok. Tenho aqui um comentário de uma colega nossa, a Rita, diz o seguinte: as grávidas chegam da consulta da obstetrícia com os resultados de rastreio pré-natal mais confusas e preocupadas do que quando foram referenciadas. Por vezes fica difícil tranquilizar quando leem os resultados sem qualquer informação e, por vezes, eu própria fico confusa quanto à interpretação. Não sei se querem comentar. Era aí que eu queria chegar, porque eu acho que a minha impressão, e não é só em Portugal, aqui é igual, as grávidas tiram sangue ou tiram-lhes sangue para fazer umas análises, ninguém lhes explica o que é que está a ser feito, elas presumem que são análises de rotina e muitas depois recebem um resultado, um rastreio, sem que lhes tenha sido explicado o que é que aquilo quer dizer, e muitas vezes é importante pôr em perspectiva o que é o risco base de qualquer mulher de ter um bebê com uma trissomia 21,
versus depois o risco corrigido com os dados que depois temos e que às vezes é inferior ao risco a priori. Portanto, nós todos sabemos que há um risco, isso está publicado, é possível ver a idade versus o risco de ter uma criança com uma cromossomopatia. E é importante dizer à grávida, este é o seu risco como qualquer outra mulher da população em geral, mas depois de fazer o teste, o seu risco foi calculado em X. E isso pode ser um bocadinho acima, um bocadinho abaixo. É importante pôr as coisas em perspectiva e explicar-lhes que aquilo não é um teste diagnóstico, é um teste rastreio. E que, portanto, o importante, no fundo, é que as pessoas compreendam aquilo que está a ser feito. E muitas vezes não acontece. E não é só, nós também na genética temos os mesmos problemas, porque temos esses e outros muito mais graves, porque por vezes a interpretação de um teste genético não é feita de forma adequada, por exemplo. Ok. Sugiro que agora avances outra vez um bocadinho na tua apresentação, porque já daqui a um bocadinho já tenho aqui mais algumas perguntas dos colegas, está bem? Ok, então se calhar vamos para o slide que apresenta o teste invasivo, o teste não invasivo pré-natal. À partida, eu presumo que ainda é assim, a referenciação para um teste pré-natal não invasivo, presumo eu, a Sara poderá corrigir-me, mas não deverá ser feito ainda no Sistema Nacional de Saúde. Não. Mas não, pois aqui também não, mas pensamos que vai ser uma opção no futuro. Consiste em retirar o sangue materno, do sangue materno retirar o DNA do feto que está em circulação e tentar obter um resultado. À partida vamos começar provavelmente por fazer a trissomia 21, 18 e 13. No entanto, tem havido alguns problemas com este teste, porque há algumas grávidas com algumas doenças a quem este teste não dá um resultado fidedigno, mas talvez no futuro seja a forma de fazer o rastreio. Isto ainda não é um diagnóstico, é rastreio, mas tem uma taxa, portanto, é muito mais perto de um diagnóstico do que de um rastreio. Mas quando nós tivermos este teste no Sistema Nacional de Saúde, penso que vale a pena voltarmos a falar sobre ele. Mas depois digam-me se têm algumas questões e podemos falar sobre isso. Ok, este teste seria no fundo um passo à frente de avanço em relação ao rastreio bioquímico atual, é isso? É um grande avanço, mas também é muito mais caro. Por isso vai ter que haver uma análise económica. Alguns países estão a fazer só em grupos de risco, portanto é um grande avanço. Está aqui uma colega, a Maria João Xará, a perguntar se o NIPT, portanto este teste, é o mesmo que o Harmony disponível. Sim. É o mesmo? Ok, é o mesmo, Maria João. O Harmony é um dos testes, há vários. Sim, é um não invasivo, exato. Há vários testes não invasivos, não é só o Harmony, mas sim. Podemos continuar então? Ok. Eu se calhar, pronto, obviamente o NIPT tem uma grande vantagem em relação aos testes invasivos, que é o facto de não ter risco para o feto, mas eu se calhar avançava para o slide que diz rastreio ou diagnóstico, o espectro do teste pré-natal, para vos dar uma perspectiva. Ok, peço desculpa. Então quer dizer que este Harmony já está disponível a nível privado cá em Portugal? Sim, em laboratórios privados. Ok. Para as pessoas que tenham recursos e queiram optar por ele, vale a pena?
Pronto, eu acho que é um bocadinho aquilo que a Ana estava a dizer, não é? Ainda se sabe pouco sobre, realmente em termos de diagnóstico, parece ter maior sensibilidade, mas ao mesmo tempo existem situações que ainda, pronto, como a Ana disse, existem mulheres com algumas patologias cujo diagnóstico parece ser confundidor e ainda não nos permite, nesses casos, a vantagem... E continua a não dispensar muito depois a necessidade da amniocentese, ou isso? Não dispensa. Nesses casos haveria a necessidade de confirmação por um teste invasivo, não é mesmo? E, portanto, mas mesmo, Sara, desculpa interromper, mesmo se tu tens um teste positivo no NIPT, tens que fazer a amniocentese na mesma. Sim. Porque o consenso é que o NIPT é um rastreio, não é um diagnóstico. Ok. Por isso... Mas então, por exemplo, perante uma paciente, que às vezes acontece, né? que já ouviu falar ou até às vezes os nossos colegas da obstetrícia podem falar à grávida e a paciente vem, o que é que acha, Sr. Doutor? Faço este rastreio ou faço o outro? Que prós e contras é que há a favor de um e do outro? É assim, o NIPT é melhor. No entanto, é mais caro. Mas não há dúvida que é melhor, tem uma sensibilidade muito superior. Mas, por exemplo, há um grupo de doenças autoimunes que parecem não permitir um teste que se possa interpretar. Portanto, mulheres com doenças autoimunes tendencialmente têm um teste que falhou, que falha ou que não tem resultado. Portanto, é importante ter isso em mente. Ok. As colegas estão aqui a perguntar precisamente isso. Quais as doenças que podem interferir, então, com o NIPT? A única que eu sei, as únicas que eu sei são doenças autoimunes e pessoas a tomar corticoides e imunossupressores têm uma tendência a ter testes inconclusivos. Ok. Muito obrigado. Podemos avançar, então. Ok, então estamos no espectro do teste pré-natal. Eu tirei este desenho da internet porque achei que estava realmente muito interessante para vocês terem uma ideia do tempo. Portanto, em termos do screening, do rastreio, este acontece muito cedo na gravidez e posteriormente depois o diagnóstico tendencialmente é um pouco mais tardio. O que faz sentido, não é? Porque, obviamente, se temos um rastreio positivo, temos depois o tempo para planear um teste invasivo. No slide seguinte, eu não vou falar muito sobre isto, mas, obviamente, que temos o teste genético pré-implantatório, que é um tema que eu estarei disponível para discutir convosco se vocês tiverem interesse. Que basicamente permite implantar embriões sem uma doença genética. E se calhar fico por aqui, em termos de diagnóstico pré-implantatório, e avanço para o próximo slide, em que eu começo a falar um pouco das red flags. E eu acho que os médicos de família estão numa situação privilegiada para identificar famílias em risco. Porque vocês conhecem as famílias, falam sobre as famílias, fazem árvores familiares e, portanto, estão numa situação privilegiada. E o importante a reter é que a maior parte das famílias não está a par que há um risco genético na sua família. Portanto, é importante recolher esta informação e identificar o risco que muitas vezes não é de conhecimento da família. No próximo slide, sempre que houver alguma noção de risco numa família e houver senhoras que queiram planear gravidez, é importante referenciar uma consulta de genética. E na minha opinião, é importante não hesitar e referenciar se houver dúvidas ou pelo menos telefonar para os colegas e perguntar. E a razão de fazerem isto o mais precocemente possível é realmente possibilitar um teste genético que possa depois estar disponível durante a gravidez. E o que eu quero dizer com isto é que imaginemos que há uma pessoa com uma doença genética na família, é importante diagnosticar essa pessoa primeiro
ter o resultado do teste genético dessa pessoa, para que depois numa gravidez possa fazer a pesquisa da mutação ou da alteração genética em questão. E tudo isto demora algum tempo e obviamente se tiver uma gravidez em curso, nós começamos a ficar sem tempo e começa a ficar muito estressante para a família, para os profissionais de saúde. No próximo slide eu realcei algumas das características que possam alertar para um risco genético. Portanto, mesmo que um casal seja saudável e que vá à vossa consulta sem uma queixa específica, há algumas características que podem ser úteis. A origem étnica do casal em Portugal não é talvez tão notória, mas, por exemplo, em sociedades onde há, por exemplo, judaicas com doenças específicas da comunidade judaica, pode ser útil. Há alguns testes que já se fazem, como a doença de Tay-Sachs, faz-se o rastreio de portador nessa população. A segunda é, obviamente, se o casal for consanguíneo, é importante perguntar. Outra muito importante é quando um casal teve abortamentos de repetição, pode ser uma translocação equilibrada, onde ele seja portador de uma translocação, portanto é importante pensar nisso. Muito importante também é se houve anomalias congénitas numa gravidez anterior. Obviamente se há história de doença genética e uma questão que por vezes não é realçada, mas se há um membro na família com atraso de desenvolvimento ou com anomalias congénitas. Todas estas questões são importantes e podem levar a uma referenciação a uma consulta de genética. Ok, no próximo slide eu ando um bocadinho de trás para a frente, mas voltando um bocado ao resultado dos testes, no que diz respeito ao médico de família ou a quem está a seguir a gravidez a uma grávida, obviamente quando nós recebemos os resultados de um diagnóstico, se não é detectada nenhuma anomalia, a grávida deve continuar com os cuidados normais da gravidez. Se uma anomalia genética é detectada, aí vamos ter que ajudar o casal a tomar decisões. Obviamente que uma das opções pode ser a terminação da gravidez, mas há casais que não querendo fazer realizar uma terminação da gravidez, podem apenas querer estar preparados para como receber este bebê e qual é o cuidado apropriado para um bebê com uma doença genética. No próximo slide eu falo-vos um pouco de aspectos éticos e eu penso que o mais importante é não dizer ao casal o que fazer, mas prepará-lo para tomar essa decisão. E a decisão não é necessariamente a terminação da gravidez, é importante ter isso em conta e é importante preparar emocionalmente este casal e também potencialmente a equipa que depois vai cuidar deste bebê. A este respeito, Ana, a respeito da questão ética, o que te parece? Ou seja, que tipo de aconselhamento é que no momento em que a grávida é convidada para fazer o rastreio bioquímico, que tipo de informação é que deveria ser dada aí ao casal ou à grávida? Eu acho que devia ser dito ao casal que a grande maioria das gravidezes correm bem, mas que cerca de 3% das gravidezes, mesmo sem história familiar nenhuma, sem nenhum risco, poderão ter um bebê com algum tipo de problema. Um desses problemas é o síndrome de Down. Todas nós temos um risco de base que aumenta com a idade, e dado que é uma situação grave, não é? Com consequências importantes para a família, e nós podemos rastrear,
vamos calcular o risco para aquela gravidez. Eu acho que o que é importante é começar por dizer que existe um risco de base, é muito baixo, mas existe, e o rastreio apenas vai colocar o risco, digamos, vai calcular o risco para aquela gravidez. E se a grávida nos disser assim, Sr. doutor, eu não me importo, eu então prefiro não saber? Então, eu acho que é importante dizer, mas tenho a certeza, já conheceu alguma criança com síndrome de Down, tem noção, fazer um pouco, abordar a questão de forma a perceber se a grávida ou o casal realmente compreendem o que é o síndrome de Down. Sara, queres comentar? Sim, a verdade é que, por acaso, nunca me deparei com uma situação dessas nos cuidados de saúde primários. Acho que já estive a assistir durante o estágio de obstetrícia, antes de fazerem oferecerem o DPN às senhoras. Pronto, na verdade acho que o aconselhamento não é assim de forma tão explícita, ou seja, não fazem esta comparação ao risco de base de acordo com a idade, pronto, mas quando vem um resultado que é positivo, ou seja, que tem uma probabilidade alta de ter um bebê com uma cromossomopatia, neste caso o mais comum é a trissomia 21, o esclarecimento é feito, claro que aí já há imensa informação para absorver, não é? Pronto, e uma das coisas que também acho que lidamos bastante é que quando recebemos o resultado, que vem os marcadores ecográficos e o resultado em valor numérico, 1 para 400, por exemplo, aí não tem o esquema fotográfico do gráfico a dizer, olha, o seu risco anterior era 1 para 500 e agora está 1 para 400, para realmente conseguirmos explicar um bocadinho às senhoras. Pronto. Em relação a elas dispensarem este rastreio, acho que o facto de elas desconhecerem também um bocadinho como é que isto se processa impede que elas tenham essa opção ativa. Portanto, nunca me aconteceu. Elas aceitam o rastreio, tendo-o sempre como uma coisa positiva. Pronto. Imagino que agora pessoas, se calhar... novas gerações, como a geração anti-vacinas, se calhar pode também começar por pôr isto um bocadinho em causa de querer ou não saber. Não sei. A mim faz muita confusão, confesso, que seja oferecido este rastreio sem explicar à grávida aquilo que está em causa, que é detectarmos um possível risco aumentado dela ter uma anomalia genética, nomeadamente a trissomia 21, e que isso pode implicar a posterior realização da amniocentese para confirmar se realmente tem ou não, e que isso, no fundo, está contemplado do ponto de vista, aliás, atualmente já nem se põe tanto essa questão, mas que é uma das situações em que realmente a mulher depois pode decidir pelo abortamento. Exato. E que pode ser essa a decisão em causa que venha a tomar. Eu já tive casais que optaram por não fazer. Pois. Dizer assim, eu prefiro não saber, porque mesmo que ocorresse, eu iria levar a gravidez de forma natural até ao final. Desde que seja uma decisão informada. Agora, exatamente, mas eles só podem decidir isto depois de saber. Mas, por exemplo, acho que nós, nos cuidados de saúde primários, não somos nós que fazemos esse aconselhamento, não é? Em geral, é nos serviços hospitalares, cuidados de saúde secundários, quando a mulher está, no fundo, vai fazer ecografia, vai colher o sangue, aí é que é feito esse aconselhamento e pronto, lá está. Não sei se isso está a ser dessa forma. Não posso. Sim, provavelmente isso é feito de formas diferentes em diferentes pontos do país sítios, e em diferentes locais. Estamos, no fundo, a partilhar ideias e pensamentos. Eu, por exemplo, nunca vos ocorreu olhar para uma pessoa, para um jovem com trissomia 21 e pensar assim, e ver uma pessoa até feliz, integrada, às vezes com a sua família, e pensar assim, ok, à luz dos rastreios de hoje, estas pessoas estão em vias de extinção. Sim. Nunca pensaram isso? A genética não tem um fim eugenésico, não tem um fim Sim, de seleção de seleção da perfeição. Mas com este rastreio não se potencia, não se cria condições para que isso ocorra, no fundo. Sim.
É seleção, no fundo. A evolução da medicina faz com que a gente seja cada vez mais, tenha mais informação para decidir conscientemente, não é? Mas a decisão cabe ao casal. Exatamente. Sim, E sim. ter um filho com Sim, sim, trissomia claramente, 21 pode claramente. ser uma coisa que é passível de ser aceito pelo casal. Agora, há muitas explicações na história da vida desse casal, em pérdidas anteriores, provavelmente, outros familiares afetados. Claro, Portanto, claro. é respeitar essas suas escolhas Exato. e, sobretudo, tendo a responsabilidade de que estas sejam Claro que informadas. sim. Não, o que me parece que deveria eventualmente ser corrigido, pelo menos a mim faz-me realmente confusão, é logo de início, quando se oferece o rastreio, oferecer-se como se fosse mais uma análise. Simples, Sem informação. sem a informação adequada sobre o que está em causa. Porque, na verdade, a pessoa devia ter a livre escolha de dizer assim, eu quero fazer este rastreio ou não quero fazer este rastreio. E não tipo checking automático. Lá está, se calhar aí acho que era benéfico também um bocadinho mais de formação na genética por parte de todos os profissionais, porque até para fornecer uma informação deste género, de explicar o que é um rastreio pré-natal, é necessário realmente ter alguns conhecimentos e ter alguma sustentabilidade para esses conhecimentos, porque pode ser feito perguntas mais complexas, o que é que significa, sei lá, a descida de 1 para 100 do meu risco, não é? Portanto, isto não é uma resposta direta, obriga a ter um domínio um bocadinho desta matéria, portanto, lá está, estar à vontade com este tipo de matérias, conhecimentos. Muito bem. Nosso realizador, já temos os próximos slides. Eu posso. Então, Ana, vou partilhar aqui uma pergunta que foram colocadas pelos colegas, está bem, no chat. Uhum. A Sofia Correia fez a seguinte questão: tenho na minha lista um casal que teve uma filha com doença de Pompe, Uhum. que acabou por falecer aos 6 meses. Uhum. Questionaram se, no caso da esposa engravidar novamente e a amniocentese for positiva para esta patologia, haveria possibilidade de interrupção médica de gravidez após as 16 semanas. E no caso de uma fibrose quística, também? Uhum. Sim. Sim e sim. É? Ok. É 24 semanas, se não mudou nada. Quando é uma doença muito grave, há casos em que se pode fazer mais tarde a interrupção. Ok. Depois, o João Alves fez a seguinte questão: neste contexto, o rastreio não será transversal ou igual a todos os outros, pois em muitos rastreios já se faz o diagnóstico da doença rastreada ou não? Ora bom, agora aqui não percebi bem qual era o contexto. João, vou-lhe pedir o favor, depois, se quiser que a gente volte a esta pergunta, que nos identifique melhor o contexto. Provavelmente teve a ver com o momento em que escreveu o seu comentário. Ok. A Sofia já agradeceu. E agora, outra questão também da Sofia. Relativamente ao rastreio bioquímico às grávidas entre os 35 e os 39 anos, em vez de ser feita a amniocentese, no serviço de obstetrícia pedem o Harmony Test. É válido substituir a amniocentese por este teste nas grávidas nessa faixa etária? Não. Como eu disse, não, o Harmony, que é o teste não invasivo, é um teste que ainda não é considerado diagnóstico, é um teste rastreio. E por esse motivo não substitui. Ok? Ou seja, tem uma sensibilidade muito superior. Um casal que não queira fazer o invasivo pode ser uma opção, mas continua a ser um teste que não substitui a amniocentese. Ok. Muito bem. Ainda a respeito da doença de Pompe, depois temos aqui um comentário também de uma colega que diz: a doença de Pompe é uma doença autossómica recessiva, portanto seria necessário estudar a família, mas existe terapia de substituição enzimática que é fornecida pelo Serviço Nacional de Saúde e em Portugal todos os doentes são tratados. Sim. Ok. Muito bem, Ana. Pode avançar então agora para o próximo slide. Ok, Que, então estamos... no fundo, é o primeiro dos aspectos éticos, está bem? Ok. Eu acho que nós já falamos sobre isto. Eu acho que se calhar passava para o slide que diz rastreio ou diagnóstico. Mulher de 36 anos.
Exato. Muito bem. Vocês só veem essa parte, certo? Só, Sim. sim. Ok. Então, neste caso, é uma pergunta. Mulher de 36 anos preocupada com o risco de ter um bebê com síndrome de Down. Nós já falamos sobre isso, 36 anos. O que é que nós proporíamos em primeiro lugar? Rastreio ou diagnóstico? Ok, colegas, escrevam, por favor, rastreio, se acharem que é rastreio, diagnóstico, se acharem que é diagnóstico. Então, uma mulher de 36 anos, preocupada com o risco de ter um bebê com síndrome de Down, então, perante esta situação, deverá ser tomada uma atitude de rastreio genético ou diagnóstico. Ok, temos aqui uma resposta que diz rastreio bioquímico, rastreio. Os colegas todos respondem rastreio. Então estão muito certos. Se nós avançarmos, passa a resposta. Obviamente o rastreio é a primeira medida a tomar, porque obviamente que se o risco calculado for muito baixo, nós não vamos propor um teste invasivo. No entanto, se for o contrário, podemos propor um teste invasivo ou o NIPT, se o casal realmente não quiser fazer o invasivo. No próximo slide, voltamos a ter um casal, um exemplo, um casal em que ambos são portadores de fibrose quística ou cística. O que é que nós poderíamos fazer aqui durante uma gravidez? Ok, colegas, mais uma vez agradeci as respostas. Portanto, perante uma situação de um casal em que ambos são portadores de fibrose quística, durante a gravidez, o que é que teria lugar? Um rastreio genético ou diagnóstico? Temos que aguardar um bocadinho. Já começam a chegar algumas respostas. Diagnóstico. Ok. Os colegas respondem claramente diagnóstico. Portanto, eu coloquei aqui uma resposta, mas basicamente eu diria o seguinte: se o casal, se eles não tiver uma gravidez em curso, o ideal seria enviá-los a uma consulta de genética para que eles tivessem o aconselhamento e nessa altura falaríamos sobre os diferentes testes. Estando a decorrer uma gravidez, propõe-se então um teste invasivo para fazer o diagnóstico. A próxima questão é a nossa senhora, a nossa doente que é portadora de distrofia muscular do Duchenne. Ok. Mais uma vez, colegas, então, perante uma paciente portadora de distrofia muscular de Duchenne, durante a gravidez, Ana? Sim, durante a gravidez, a atitude a tomar será uma atitude de rastreio genético ou diagnóstico? Agradeço então as vossas respostas. Só um bocadinho. Nós temos algum delay, Ana, por causa disso é que temos que esperar um bocadinho que cheguem as respostas. Ok. Uma mulher portadora de distrofia muscular de Duchenne. Também podem responder não sei, está bem? Acham que será uma atitude de rastreio ou genético? Ok. Temos aqui uma colega que diz referenciar para a consulta de genética. É sempre uma boa atitude. E depois temos algumas respostas que dizem diagnóstico e algumas que dizem rastreio. E mais algumas a dizer referenciar para a consulta de genética. Referenciar é sempre uma boa ideia, porque é importante... Aqui a Rita diz diagnóstico para fazer o cariótipo. Bom, vamos lá ver. Se calhar é melhor mostrar a resposta, não é? Sim, pronto, e foi... Mas, o que nós iríamos fazer durante uma gravidez não é um cariótipo, ok? Nós íamos estudar especificamente o gene da distrofia muscular do Duchenne. No entanto, uma opção que foi uma opção durante muitos anos
era fazer o cariótipo para saber se era um rapaz ou uma rapariga. Porque antes de se poder fazer um teste específico, porque obviamente um rapaz estava em risco de ter a doença, enquanto uma rapariga estaria em risco de ser portadora. Portanto, a resposta, apesar de não estar correta, tem alguma lógica. Nós, hoje em dia, já não é isso que fazemos. Podemos determinar o sexo do bebê, mas se podemos chegar ao diagnóstico, obviamente que essa informação vai ser muito mais útil do que apenas um risco de 50%, com o risco até de determinar uma gravidez não afetada. Se é que me fiz entender, porque é uma questão um bocadinho sensível. Mas eu vou falar disso a seguir. Portanto, eu agora ia passar aos casos clínicos e eu vou-me repetir um pouco, a ideia é essa. Passar ao primeiro caso clínico 1. Mudei um bocadinho a doença, síndrome de Marfan. Portanto, é uma senhora chamada Maria, um senhor chamado João. E, como vocês podem ver, eles tiveram uma filha, que tem um síndrome de Marfan, e a Maria foi também diagnosticada com a mesma doença. E se nós passarmos para o próximo slide, se conseguirem ver corretamente, o síndrome de Marfan é uma doença autossómica dominante. Portanto, como vocês sabem, basta ter uma mutação numa das cópias do gene de Marfan para se desenvolver a doença, e uma pessoa que tenha a doença vai ter um risco de 50% a cada gravidez de ter uma criança com a mesma doença. No próximo slide, portanto, neste caso, o que é que nós fazemos? Portanto, é obviamente importante determinar a mutação familiar. O gene é um gene grande, as mutações podem ser em qualquer local no gene, portanto tem que se determinar inicialmente a mutação familiar, para depois poder oferecer testes em pré-natal. Obviamente este risco de recorrência é muito alto, mas também há uma expressividade muito variável, portanto torna-se complicado fazer prognóstico em termos de se uma criança herda esta mutação, como é que ela vai ser afetada, vai ter uma doença grave ou vai ter uma doença menos grave. E muito grave quer dizer um risco acrescido de morte súbita por ruptura de um aneurisma aórtico, que é muito grave. Devido a este, como dizem os ingleses, worst case scenario, o diagnóstico pré-natal pode ser oferecido, e geralmente uma interrupção da gravidez, apesar de ter que ser discutido numa comissão de ética, não é geralmente recusado. Mas obviamente que hoje em dia temos um rastreio muito bom e pessoas com síndrome de Marfan já não têm aquele prognóstico terrível que tinham há uns anos atrás. Mas para vos dar uma ideia da dificuldade que é terem um casal à vossa frente em risco de ter uma criança afetada, mas ter a noção dessa criança poder ter uma vida praticamente normal e portanto, torna a decisão de terminar uma gravidez muito mais difícil. E são situações em que, obviamente, um aconselhador genético tem que abordar de uma forma muito cuidadosa, porque não é uma decisão fácil. Obviamente, o diagnóstico pré-implantatório é uma opção. É obviamente que não nos coloca a questão de terminar uma gravidez afetada. E a outra opção, obviamente, é usar, neste caso, óvulos de dadores. Portanto, há uma série de discussões a ter com o casal, não é fácil, é muito difícil para um casal lidar com uma situação destas, e é por isso que a referenciação à genética é tão importante. Passando ao caso clínico 2, voltamos à fibrose quística, porque, como eu vos disse, é uma das doenças genéticas mais comuns na população caucasiana. Uma doença que causa consequências graves à saúde do paciente.
Obviamente que um casal como este, não é? Por hipótese a Joana e o Ricardo, o que é que nós vamos fazer após o conhecimento de ambos serem portadores da doença? E passando ao próximo slide, acho que já falei disto, geralmente estas famílias são famílias em que não há mais ninguém na família afetado, portanto, difícil de antecipar que vai nascer uma criança com esta doença, e muitas vezes, a maioria das vezes, o aconselhamento genético à família faz-se após o nascimento de uma criança afetada. Obviamente que depois o conhecimento da mutação ou das mutações familiares permite fazer o aconselhamento à família toda. E é importante não esquecer, dada a taxa de portadores ser tão elevada. Próximo slide, a árvore familiar mostrando ambos os pais portadores e a filha afetada. Obviamente, doença recessiva, os dois alelos têm uma mutação, os pais são portadores saudáveis porque têm o outro alelo que não contém uma mutação. E outra vez no próximo slide, a demonstrar como é que os 25% são calculados. Portanto, vocês já devem conhecer muito bem estes cálculos. Mas se tiverem questões, por favor, não hesitem. O próximo slide é um bocadinho extenso. Eu gostaria só de selecionar aqui algumas... eu penso que o mais importante deste slide tão preenchido, a que vocês vão ter acesso, é conhecer bem as taxas de portadores de doenças recessivas na vossa população. Não aquelas que são raras, obviamente, mas conhecer aquelas que não são raras, porque nesse caso o estudo familiar é mesmo muito importante. Duas pessoas que não são da mesma família podem estar em risco e é importante ter em mente os riscos na população. Ana, peço desculpa. Sim. No fundo, estás-nos a dizer que será importante termos conhecimento da taxa de portadores das doenças recessivas. Não são todas. Na nossa população. Há duas, por exemplo, que eu posso dar um exemplo. A fibrose quística, que é cerca de 1 em 25, mas também, por exemplo, formas não sindrómicas de surdez autossómica recessiva, com uma taxa de portadores na população de 1 em 30. Ok. Só um bocadinho. Isso é pertinente, mas, por exemplo, onde é que isso está disponível cá em Portugal? Nós temos acesso? Só se fôssemos procurar especificamente, temos mas aí o que temos informação é relativo à doença em si. Agora, uma tabela onde possamos ver uma tabela atualizada. A última informação era tardia, que era de 2002, se não me engano. Portanto, creio que não se fez uma atualização epidemiológica da prevalência de doenças recessivas. A Orfanet é uma boa ajuda. A página da Orfanet existe em português e publica também a prevalência de algumas, mas como dizia Sara, muitas vezes é individualmente e localmente. Um grupo de Coimbra que descreve uma população, um grupo do Norte. Portanto, muitas vezes é condicionada à publicação de um trabalho mais numa região em particular. Há muito por fazer também ainda. Não há assim um risco muito acrescido para além dessas duas doenças. Em Portugal, eu sei que no Norte há a doença de Gaucher, a doença de Fabry, mas depois é muito... Como disseste, é muito localizado em determinadas áreas. Mas eu deixei aqui um link neste slide. Eu já partilhei também em destaque aqui no chat com os colegas esse link. Obviamente que quando nós temos uma doença específica numa família, vamos procurar em relação a essa doença. E se for uma doença em que a prevalência, por exemplo, no Orfanet esteja descrita e seja relativamente elevada, nesses casos o estudo da família é muito importante. Eu acho que essa é a mensagem mais importante. Ok, passamos ao próximo slide. Portanto, nós já falamos sobre isto, é um bocadinho recapitular,
Mas basicamente no caso da fibrose quística ou outra doença recessiva, mais uma vez o risco de 1 em 4 a cada gravidez. O casal pode tomar a opção que achar mais conveniente para eles. Há casais que não vão querer fazer nenhum teste genético durante uma gravidez e deixar a natureza correr o seu curso. A grande maioria dos casais vão querer fazer um diagnóstico pré-natal. Mas hoje em dia já temos outras opções, nomeadamente o teste genético pré-implantação e cada vez mais usar óvulos ou esperma de dador também é outra opção. Portanto, há uma série de opções que se pode discutir com o casal. No próximo slide eu passava... Bom, se já não houver mais questões, obviamente, eu passava para o caso número 3. Sim, podemos avançar para o caso número 3. Ok. É um caso que vai ocorrer nas vossas consultas. Portanto, neste caso, uma doente chamada Marta, que tem epilepsia e toma antiepiléticos. E está grávida de 7 semanas e, obviamente, está preocupada se o bebê vai ser saudável ou não. No próximo slide, a minha pergunta é: será que deveria aconselhar a Maria a parar de tomar a medicação? E deixo a questão para os colegas darem o seu parecer. Ok. Portanto, colegas, o que é que vocês acham nesta situação? No fundo, é a Maria? Marta deveria deixar interromper a medicação ou não? Sim ou não? No fundo, basta essa a resposta, basta escreverem. Ana, se quiseres repetir a introdução da situação. Ok, então é uma... Está aqui uma colega a perguntar qual é a medicação. Essa é uma questão pertinente. Vamos... É que só lhe poder... Como é que os colegas podem responder se interrompem ou não se não souberem qual é a medicação? Ok, então vamos avançar para a resposta. Não está. A questão que colocaram é pertinente. Qual é a medicação? Temos aqui vários colegas que responderam. Alguns colegas disseram sim, outros colegas disseram que não, outros perguntaram qual é a medicação e depois a Tatiana pergunta: não, mais vale uma grávida controlada que a ter crises. E essa resposta é correta, ok? Mas há um antiepilético em particular, que é o valproato de sódio, que está associado com teratogénese e por esse motivo muitos médicos, já neurologistas, optam por não prescrever este medicamento a mulheres em idade fértil, em idade de engravidar, e há outros antiepiléticos que têm um risco menor do que o valproato. E no meu slide, inclusivamente, eu deixo-vos um link sobre o uso de antiepiléticos. Mas, em todo caso, e muito bem, é importante que a grávida se mantenha sem crises, porque ter crises é um risco para ela, para a grávida, mas também é para o feto. Portanto, é importante não parar com a gravidez, é importante talvez considerar trocar o valproato por outro antiepilético numa senhora que queira engravidar, mas acima de tudo temos que considerar a saúde da grávida também, talvez em primeiro lugar, e nunca interromper a medicação. Ok, portanto, o próximo slide, eu acrescento algo que deve ser aplicável a todas as grávidas e a todas as mulheres a considerar engravidar. Não esquecer a toma do ácido fólico. Há autores que consideram que a toma do ácido fólico é particularmente importante em mulheres que têm epilepsia e estão a tomar antiepiléticos. Portanto, começar cedo, começar antes de engravidar, particularmente porque se sabe que os medicamentos antiepiléticos aumentam o risco de defeito do tubo neural.
Portanto, esta é outra mensagem que é importante não esquecer. E passava para o caso 4, se concordarem. E estamos quase a chegar ao fim da minha parte, que é o caso da senhora que é portadora da distrofia muscular do Duchenne, uma senhora que tem uma história de um irmão que faleceu desta doença, e é uma história que, apesar de ser contada desta forma, é uma história que já aconteceu na minha prática clínica. E infelizmente no meu caso, no caso da minha doente, este diagnóstico não foi feito até ela ter 2 bebés afetados. Portanto, muita atenção. Tentar... é difícil por vezes porque as histórias chegam-nos a nós de uma forma pouco descritiva, nomeadamente senhoras que dizem que um irmão morreu de uma doença grave, que eles não tinham força, que deixaram de respirar. E eu penso que a mensagem é: sempre que houver dúvidas, vale a pena mandar à genética para tentarmos dissecar o que é que se passa nessa família. Mas neste caso vamos partir do pressuposto em que o diagnóstico é conhecido, e até nós sabemos já que a senhora é portadora. Os estudos familiares já estão realizados. Portanto, passando para o próximo slide, como vocês se lembram, uma senhora portadora está em risco de 50% de passar a sua mutação, o que no sexo masculino quer dizer um risco de 50% de ter um menino afetado, no sexo feminino um risco de 50% de ter uma menina portadora. E eu disse que voltávamos a este tema e, portanto, vamos voltar. Portanto, como nós já falamos, a determinação do sexo fetal é uma opção e continua a ser uma opção pelo menos aqui eu sei que é, mas em Portugal também, que é, por exemplo, começar pela determinação de sexo fetal muito cedo, às 11 semanas, e se for um menino, então depois decidir como proceder. Eu acho que a decisão de se optar por um teste invasivo sem determinação de sexo fetal também é uma opção válida. É uma discussão a ter com a grávida. E obviamente depois também temos o diagnóstico pré-implantação. Mas obviamente, tendo este conhecimento, há uma série de opções que se podem oferecer à grávida e ao casal. E obviamente temos que os apoiar na decisão que eles tomarem. Portanto, no próximo slide eu volto um bocado à questão. O que é que uma senhora quer fazer, ou um casal quer fazer perante uma situação destas? É uma decisão deles, mas temos que fazer a nossa parte, e a nossa parte é informar, para que eles tomem uma decisão informada. Por muito que nos pareça estranho, vai sempre haver algum casal que decide não fazer nenhum teste genético e correr o risco. E depois vai haver uma maioria de casos em que a decisão é fazer um teste, quer o invasivo, quer o pré-implantatório. Em termos do diagnóstico genético pré-implantatório, e também para finalizar, eu penso que infelizmente ainda temos poucos serviços a oferecer diagnóstico pré-implantação em Portugal. E as listas de espera ainda estão muito, muito grandes e, portanto, tendencialmente reserva-se este teste para casos de doenças muito graves, mas eu acredito que no futuro vamos ter outros centros a oferecer o diagnóstico genético para implantação e vai ser uma realidade. Da nossa experiência aqui no GAIS, que faz diagnóstico pré-implantatório há muitos anos e tem um grande volume de consultas, nós temos a noção que é uma opção que muitos casais preferem, porque obviamente para muitos ainda continua a ser muito difícil ter que fazer uma opção de terminar uma gravidez, particularmente em casos em que o fenótipo nem sempre é grave. Ana, eu peço desculpa, porque se calhar vocês já explicaram isto, mas
eu às vezes tenho que ir lendo aqui o chat e posso não me ter apanhado. Já explicaram o que é o teste genético pré-implantatório? Em que é que consiste? Sim, no início a Ana fez uma breve descrição. Não sei, Ana, se quiseres reforçar. Sucintamente, assim uma coisa muito sucinta. Muito sucintamente tem que se provocar, portanto, tem que se fazer uma estimulação ovárica à senhora, antes de engravidar. A estimulação ovárica, depois faz a fertilização in vitro, de uma forma como se faz uma fertilização in vitro em qualquer outra circunstância. No entanto, depois deixa-se o embrião a crescer ao estadio de 5 dias, penso eu, não sei exatamente, mas penso que ao estadio de 5 dias retira-se uma célula e faz-se a análise genética nessa célula e, portanto, pode-se determinar se o embrião é afetado ou não pela doença genética em questão. E pode-se fazer para qualquer doença genética. Obviamente, depois o embrião que não é afetado é implantado e depois, correndo bem, a gravidez prossegue como uma gravidez. É muito semelhante à fertilização in vitro, no entanto, a taxa de sucesso... Por exemplo, a ideia que eu tenho é que mesmo as percentagens de sucesso da fertilização in vitro são relativamente baixas, não é? E que normalmente até é necessário implantar mais do que um embrião. Como é que se lida, digamos, com essa questão do sucesso, do insucesso? São implantados mais do que um embrião, de certeza. Não é? Tem que se fazer o teste em vários embriões. Eu penso que o máximo, aqui pelo menos o máximo, são 2 embriões, nunca se implanta mais do que 2 embriões. A taxa de sucesso aqui é por volta dos 30%. E obviamente que o casal tem que ser informado de todo o processo. E há alguns casais que preferem, ao fim de compreenderem, de terem toda a explicação, que depois acabam por preferir tentar uma gravidez natural, porque percebem que é um processo moroso e é um processo que pode não ter sucesso, mas é sempre o balanço entre o custo e o benefício. O custo é o que custa ao casal, o processo, versus o custo de, por exemplo, ter que fazer uma terminação, uma interrupção da gravidez. Portanto, é uma decisão muito pessoal. Ok. Muito bem. Isto realmente é muito novo para a nossa realidade, não é? Exato. Ora bom, Ana, eu ia pedir que concluísses. Tu quase gastaste o tempo todo do webinar. Mas não tem mal, não te preocupes. Podes passar para as mensagens finais. Sim, eu então vou, se não tem, é mesmo o último slide, que é o Genética em Pré-Natal, que são as take-home messages. Portanto, não esquecer que quando existe uma gravidez em curso, o tempo é crucial, não é? Temos que fazer tudo a correr. Portanto, se existir uma doença genética na família, se houver intenção de fazer um diagnóstico pré-natal, o casal tem que saber primeiro o seu risco, portanto, tem que ir a uma consulta de genética e qualquer teste genético que tenha que ser realizado neles deve ser realizado preferencialmente antes da gravidez. O laboratório, obviamente, precisa do tempo para realizar um teste genético. O teste genético leva sempre algum tempo e nós, geneticistas, temos que estar num processo constante de diálogo com o laboratório durante um processo de uma gravidez em curso. O serviço de genética, obviamente, deve ser informado. Portanto, se vocês referenciarem uma grávida à consulta de genética, é importante dizer que a senhora está grávida e, obviamente, preferencialmente antes da 10ª semana. Mas a qualquer altura, mais vale tarde que nunca, eu penso que o serviço de genética ficará satisfeito de poder ajudar. E, finalmente, e mais uma vez, se o casal estiver a planear uma gravidez, o melhor é encaminhá-lo para uma consulta de genética antes da concepção, antes da gravidez. Eu acho que esta iniciativa é ótima, porque a forma como eu vejo a genética é, como dizem aqui os ingleses, é em mainstreaming, ou seja, não somos nós na nossa instituição fechada à espera que nos contactem, mas bem pelo contrário,
começarmos nós a ir ao encontro das necessidades nos cuidados de saúde primária. E pronto, assim termino. Muito bem, Ana, queremos-te agradecer. Muito obrigado pela tua apresentação, muito útil. E, digamos, eu tenho aqui mais alguns breves comentários e perguntas, mas se calhar deixaria mais para o final do webinar. Eu sei que tu, se calhar, daqui a um bocadinho vais ter que te ausentar, mas devido ao adiantar da hora, agora precisamos mesmo de avançar para as outras apresentações, está bem? Assim, eu posso ficar até às 11, mas depois tenho que me ir... Ok, pronto. Se nós estivermos aqui online e tu tiveres que desligar, está à vontade da nossa parte. Um grande beijinho para Londres. E muito obrigado pelas tuas apresentações. Foi excelente e pela reflexão que nos proporcionaste. Está bem? E qualquer questão, não hesitem, porque eu compreendo que são temas complexos, portanto não hesitem em enviar um e-mail. Ok. Muito bem. Muito obrigado. Um beijinho, Ana. E obrigado. Beijinho. Deus. Muito bem. Caros colegas, agora vou passar a palavra para a nossa colega Sara Magalhães. Sara, é um gosto pessoalmente ter-te aqui. Os colegas não sabem a nossa história. É verdade. Eu e a Sara temos uma história muito especial. Eu conheci a Sara ainda uma jovenzinha, enquanto minha paciente. É verdade. E que veio à consulta e que me disse assim, e eu perguntei-lhe, então, em que é que pensas estudar, o que é que queres ser quando fores grande? E ela respondeu-me, quero ser médica. É verdade. Isto num trabalho numa clínica que eu, na altura, que eu praticava clínica numa clínica em Penafiel. Entretanto, a Sara entrou para a medicina, estudou, tirou o curso, seguiu para o internato de Genética Médica. Exatamente. Mas depois achou que o ideal era ser mesmo médico de família. Se calhar influências do médico de família, talvez. E agora, é um gosto receber-te neste webinar e ter-te aqui. Para mim também é um gosto partilhar, acima de tudo, estas duas experiências, não é? E sem dúvida aí perceber que elas são... Isto é uma simbiose e é muito interessante a articulação que a genética, da riqueza que a genética pode ter com os cuidados de saúde primários. E, na verdade, o meu papel aqui hoje, e não querendo fugir tanto do tema de pré-natal, a ideia era elucidar um bocadinho como é que os colegas podem fazer esta referenciação para os serviços de genética médica em Portugal e quais os canais de comunicação que possam existir. Também iria fazer um breve resumo, porque a Ana já esgotou quase o tema, que é Red Flags na escritória clínica, e aqui não só na parte de pré-natal, como também ao longo de uma consulta em que temos o adulto e uma mulher que quer engravidar. Portanto, estes são, eu tenho neste slide os 3 cenários que podem acontecer numa consulta de medicina geral familiar e que me parece relevante haver esta orientação para uma consulta de genética, ou seja, quando temos uma história provável ou mesmo um diagnóstico já conhecido em familiares, é importante enviar, tal como disse a Ana, para confirmação diagnóstica e ao mesmo tempo para, em casos de mulher em idade fértil, haver um planeamento dessas gravidezes. Idealmente, informar sempre da vantagem de enviar uma mulher em pré-conceição, quando existe um risco familiar ou um risco pessoal já identificado, para que realmente haja esta vantagem do tempo, porque enquanto eu estive na genética, realmente era angustiante o vermos o tempo a passar e às vezes ainda não conseguimos ter um resultado do laboratório, e eu lembro-me perfeitamente o quão angustiante isto era. Portanto, se for enviado em contexto de pré-conceição, temos muito mais tempo para planearmos as coisas com calma. Neste contexto, antes da gravidez, também me parece importante o casal ser informado das escolhas reprodutivas, tal como a Ana disse, quer o diagnóstico genético pré-implantatório, quer gametas de dor, ou mesmo a possibilidade de adoção. É importante também que se fale deste tipo de possibilidades. E durante a gravidez, sem dúvida, salientar que existe uma gravidez em curso, qual o estadio da gravidez, ou o tempo gestacional, e
também para equacionarmos estes dois cenários, não é? Uma interrupção eventual de uma patologia grave, ou mesmo há patologias que têm tratamento in utero ou periparto e que por isso obrigam a uma preparação de uma equipa que esteja apta à recepção de um bebê com alguma patologia genética, neste caso congénita. Passando a uma breve reflexão, já foi falado também, aqui está um algoritmo de atuação perante o risco genético nos 3 cenários, ou seja, um risco que é identificado de novo. Nós, ao questionarmos a história familiar, percebemos que há ali uma relação de consanguinidade, ou então alguma situação que, por exemplo, uma anomalia genética, ou uma anomalia congénita, perdão, ou até uma história de abortamento de repetição, e aqui há bocado a Ana falou disto e a guideline que eu há bocado mostrei do American College of Medical Genetics, que acho que é um documento bastante interessante para verem. Lá eles referem um número de abortamentos maior que 2. Portanto, aí é importante valorizar este número de abortamentos. Depois, poderemos eventualmente uma gravidez que está em curso e que nesse momento é identificada uma anomalia ecográfica. Esta mulher deve ser enviada para um centro de diagnóstico pré-natal que tenha o apoio de um geneticista, e aí devemos ressaltar o tempo de gestação. O mesmo também se passa se houver neste caso, os diagnósticos pré-natais são feitos em centros de referência, portanto já estão no meio hospitalar, por isso ainda é mais fácil os colegas enviarem para uma consulta de genética, ou eventualmente uma situação em que haja um planeamento de uma gravidez e esse risco seja já conhecido, ou seja, nós temos uma mutação ou uma doença já identificada e aí queremos planear a gravidez, e para isso enviamos também o casal para que seja feita esse esclarecimento. O que é que devem enviar no P1 Alert, neste caso? A história clínica detalhada, adaptada a cada contexto, em pré-natal, durante a gravidez ou, eventualmente, se já tem uma história genética conhecida. Eu ponho aqui as fotografias do afetado, porque muitas vezes é importante para o geneticista observar o fenótipo, ou seja, as características desmorfológicas, para que seja mais facilmente identificável a patologia, e também enviar fotografias dos familiares. É importante vermos quais são as características que são integráveis dentro da... ou seja, são características familiares, e outra coisa que são características da própria patologia, que muitas vezes ocorre pela primeira vez num indivíduo dessa família. E aí nós conseguimos identificar, através das características faciais, muitas vezes, ou estatura, que aquele indivíduo realmente não segue o fenótipo da família. Pronto, e também todos os dados que achemos relevantes e que nos chamem a atenção durante o exame objetivo. Portanto, tal como eu tinha dito, a história familiar, outro dado importante é enviar um genograma. Muitas vezes o que eu faço é, faço o genograma em papel e digitalizo e envio como anexo no P1 Alert. Tal como eu tinha dito, então, as fotografias da família. No caso de uma gestação em curso, é importante enviar a idade, principalmente a idade materna, neste caso, não é? Também, se há algum risco ocupacional, por exemplo, exposição a teratogénios. Tal como há bocado a Ana disse, a etnia judaica ou não, por exemplo. Uma coisa que eu me deparei, porque estou a trabalhar em Guimarães e fiz lá o meu internato, é que existem, não sei se pode chamar assim, mas existe uma prevalência aumentada de doença de Fabry em Guimarães. Reparamos que há várias histórias, inclusive existe
uma consulta específica para este tipo de patologia no Hospital de Guimarães e, portanto, sem dúvida, perceber se os pais são da mesma localização ou se são da mesma raça, isto é importante enviar na história para uma referenciação para a genética. Também, da mesma forma, esclarecer sobre antecedentes patológicos que sejam importantes, por exemplo, se há uma doença como a epilepsia na mãe, por exemplo, aqui é importante referir este dado, e uma antropometria que em muitos casos, por exemplo, como na doença de Marfan, aqui vai logo ajudar o médico, o geneticista, neste caso, a perceber qual é que tem sido a evolução deste doente afetado. Na gravidez, em particular, contar um bocadinho como é que as coisas se processaram, se foi uma gravidez espontânea ou não, se surgiram complicações durante essa gravidez e se até ao momento, por exemplo, houve um abuso etílico, por exemplo, no início, tudo isto poderão ser dados importantes na investigação de uma potencial anomalia, nomeadamente ecográfica ou até uma restrição. Portanto, são dados que podem auxiliar o diagnóstico ao geneticista. Assim como, se existe já um diagnóstico um diagnóstico pré-natal, não é? Ou mesmo um diagnóstico de um exame invasivo como a amniocentese ou a biópsia de vilosidades. Portanto, na prática, como é que isto se faz? Através da plataforma do S-Clínico, temos o PDS, fazemos um pedido, como fazemos para outras especialidades, um pedido à especialidade de genética médica. Se for isto no caso de uma suspeita de diagnóstico de patologia genética num adulto, ou se temos uma criança que, por exemplo, não precisa de outros cuidados para já de pediatria, queremos um diagnóstico. Se eventualmente temos uma criança que exige um acompanhamento do desenvolvimento, aí o que eu recomendo sempre é fazer-se também em simultâneo uma referenciação para a pediatria, para eles irem acompanhando esta evolução e ao mesmo tempo irem acionando todos os apoios que esta criança pode beneficiar. É importante salientar os casos de atraso de desenvolvimento psicomotor e as mais-valias que uma intervenção a nível da fala ou mesmo a intervenção a nível da terapia ocupacional podem representar se o diagnóstico for feito precocemente e se esta orientação for feita precocemente. No caso de um ambiente em contexto de pré-conceição ou durante a gravidez, temos que enviar para a ginecologia, a obstetrícia, se for um serviço que tenha um apoio de geneticista clínico, neste caso um centro de diagnóstico pré-natal de referência. Aqui eu fiz um print screen do que é uma possível referenciação à genética médica. Como podemos ver, eu selecionei a especialidade genética médica, aparecem-me todas as opções. Eu peço desculpa, não estão todas ali, porque ainda poderia avançar com o cursor para baixo ou para cima, mas aparecem-nos as opções de primeira linha, segunda linha. Como podemos ver, isto aqui tem em conta o fator proximidade, distância, não é? Portanto, nós sabemos que este é sempre uma característica que devemos dar a saber ao doente, quais são os centros de referenciação e aqueles que são tidos como primeira linha, e isto tem em conta essencialmente a distância. Pronto. Sara, sim. Portanto, isto são imagens do P1 Alert. Exatamente. Atualizadas 2 de tarde. Muito bem. E sabes-me dizer se realmente esta realidade é uma realidade nacional para todo o Serviço Nacional de Saúde? Exatamente. Está disponível? Eu vou mais à frente num slide, tenho disponível quais são os centros de referência, quais são os tempos de espera. Infelizmente, em alguns cenários são bastante alarmantes, no sentido de se houver uma necessidade urgente, mas depois também posso dar algumas dicas de como é que podemos contornar, digamos, de certa forma, estes tempos de espera que são extensos. E a especialidade de genética médica aparece precisamente no mesmo sítio, exatamente, visível como as outras especialidades. Exatamente. Digitam genética médica, tal como está ali escrito. Ok. E aparece, está na listagem. Na verdade, às vezes ainda acontece
por exemplo, aconteceu-me um caso real em que realmente um paciente recorreu a um colega nosso, era uma situação de hemocromatose e estava referenciada para a genética, e realmente, antigamente, por exemplo, aqui no Porto, o paciente tinha que levar um P1 verde, aquele papelinho antigo, com uma carta agrafada. Era uma forma fácil até às vezes mais fácil do que os meios atuais. Sim, eventualmente, não é? sim. E o paciente ia lá e sabia logo em que dia que ia à consulta, ou normalmente eram rápidos a dizer assim. Atualmente os P1s desapareceram de circulação. Exato. E realmente, às vezes, os colegas podem não ter a percepção que esta possibilidade existe. Sim, mesmo esta no P1 esta é a via normal normalizada para a referenciação nesta área, e depois, já à frente, vou dizer que essas cartas também podem existir em situações de urgência, está bem? Esse recurso à carta, muitas vezes ainda é uma questão que nós usamos, está bem? E isto também salientar que existe alguma assimetria na resposta e na forma como se processa esta referenciação. No entanto, esta é a via que está admitida a nível nacional. Também... E a nível, por exemplo, da privada? Privado. Sim, isso é uma grande limitação, no sentido de que nós sabemos que a maioria dos testes genéticos... Deixa-me só refazer a pergunta. Por exemplo, um colega de Medicina Geral Familiar que vê um paciente num consultório privado e quer referenciar realmente para o centro de genética. Pronto. Nesse caso, e não sendo uma via generalizada a todos os serviços, não posso dizer que essa seja uma via aceita em todos os serviços. Sei que, por exemplo, nós aqui no Porto aceitávamos doentes com uma referenciação por carta, nem que aí tivéssemos que depois dizer para beneficiar dos preços do Sistema Nacional de Saúde, fossem ao seu médico de família buscar um P1 alert. Mas se a identificação do risco ou da vantagem de ter uma consulta genética é feita a nível privado, não devemos atrasar essa referenciação. Deve ir com carta e depois nós não, mas a genética deve depois solicitar uma carta ao médico de família, ou seja, um P1, para formalizar o pedido para consulta de genética. Até porque muitas dessas consultas acontecem a título individual de pedido do utente ou do paciente. Exato. Nos serviços públicos. Portanto, também é possível essa ser uma via de acesso ao serviço público, a um serviço de genética público. E nesse caso ter direito a uma taxa moderadora. Muitas vezes diretamente aos vossos serviços? Sim, a Sara vai falar um bocadinho do que passa nos serviços, nos escassos serviços de genética do país, que ainda são muito limitados para as necessidades que temos. E depois, no caso particular do Centro de Genética Preditiva e Preventiva, depois podemos responder mais perguntas. Pronto, então, avançando, portanto, exatamente o que estávamos a falar. Neste caso, já em particular, para pedir testes genéticos, e quando essa solicitação é feita a nível dos cuidados de saúde primários, como nós não temos código para testes genéticos, o que acontecia é que havia em pedido de outros, não é? Escrevia-se teste genético e muitas vezes nós não temos conhecimentos no cuidado de saúde primário qual é o teste genético mais adequado, mas neste caso já permite um acesso a um teste genético a custo zero, neste caso, ou com pagamento de taxa moderadora, portanto, pelo Sistema Nacional de Saúde. Isto no caso de doenças neurodegenerativas, conhecidas, preditivas. É mais específico do contexto dos testes preditivos que fazemos no CGPP. Exatamente. Pronto. O resto deve passar sempre pelo filtro da consulta de genética, até porque, e esclarecendo um bocadinho aquela situação do cariótipo, o cariótipo não faz todos os testes, todos os diagnósticos, aliás, faz muito poucos diagnósticos, e é importante salientar que é importante haver uma avaliação por um geneticista antes de se começarem a pedir exames, está bem? Portanto,
Agora, dando uma perspectiva do que existe ao nosso dispor a nível nacional. Neste momento temos assim 5 centros distribuídos a nível nacional. Começando pelo norte temos Braga, aqui estão os contactos que podem usar e saliento, esta informação foi toda tirada do site do Sistema Nacional de Saúde, que agora existe um site em que podemos acompanhar on time os tempos de espera e qual é o volume de utentes que se encontra à espera para cada especialidade médica. Neste caso em particular, Braga tem uma consulta de genética, tem um geneticista a trabalhar no hospital e, portanto, quer através do site, quer através do telefone, poderemos fazer um contacto no sentido de pelo menos solicitar alguma informação que tenhamos dúvida ou pela via normal, que é o P1 Alert, para estes centros de referência. Aqui no Porto temos o Centro de Genética Médica a Dr. Jacinto Magalhães, que agora já está integrado no Centro Materno-Infantil do Norte e que também estão aí disponíveis os contactos, e temos também o Centro de Genética Preditiva e Preventiva, que era o que há bocado mostrava como exemplo o teste preditivo, em que podemos usar aquela via de pedido de teste genético. Depois também temos o Centro Hospitalar de São João. Eu creio que na decisão de enviar para um ou para outro sítio isto tem algumas especificidades, nomeadamente algumas áreas que são trabalhadas num sítio em detrimento de outros, mas não tendo percepção de realmente desta seletividade para um ou para outro sítio, o importante é referenciar e depois os colegas nesses centros de referência dir-vos-ão se realmente aquele é o melhor sítio para haver investigação daquele tipo de doença, está bem? Depois, em Vila Real também temos uma consulta de genética médica no Hospital de São Pedro. Esses também são os contactos. Em Coimbra, no Hospital Pediátrico de Coimbra, e em Lisboa, neste momento temos os dois, o Hospital de Santa Maria e o Hospital Dona Estefânia, que é o Hospital Pediátrico. Pronto. No fundo, estes são os centros que pertencem ao Sistema Nacional de Saúde. À parte destes, temos, lá está, outras vias de referenciação, que é através de carta, se o risco for identificado numa consulta privada ou se, eventualmente, estejam os doentes em outras especialidades médicas. Acho que o importante é referenciar com tempo e, acima de tudo, pedir informação. Se tiverem só uma dúvida e que quiserem um esclarecimento sobre se há benefício ou não enviar, pelo menos têm aqui os contactos dos serviços em que podem solicitar essa informação. E adicionar que receber aconselhamento genético não significa fazer um teste genético. Exatamente. Mas sim tomar a melhor decisão. Aconselhamento genético significa informar e fornecer uma informação que permita uma decisão, ou seja, autónoma, o mais consciente possível. Pronto. Agora, um cenário que talvez não seja o mais animador, mas é aquilo que estes são dados de fevereiro de 2017, que foram também tirados desse site que nos permite acompanhar em tempo real qual é a resposta da consulta de genética médica nos vários centros que eu especifiquei. Portanto, dentro de parênteses encontram-se o número de doentes a aguardar consulta e fora de parênteses encontra-se o número de dias em espera. E queria que vocês, por acaso, atentassem ali a via normal de referenciação para uma consulta, por exemplo, saliente só porque é o valor maior de consulta de Braga, que tem 393 dias de espera, sendo que há 343 referenciações nesta situação. Portanto, de acordo com os tempos máximos de resposta garantidos, aqui conseguimos saber que realmente não estão a ser garantidos os tempos médios de resposta, mas o que eu quero dizer é que
quando, neste momento, a livre escolha e circulação de doentes permite, juntamente com o médico de família, decidirem não só o sítio que mais convém ao doente em termos de distância, mas aqui, essencialmente, em termos de rapidez de resposta. Portanto, estão aqui disponíveis vários centros de referência e, se assim o entenderem, pela gravidade da situação, acho que devem privilegiar o tempo de resposta em detrimento da distância que ficam do centro de referência. Pronto. Agora, se calhar avançava para um caso clínico. Vou ser muito breve. Portanto, trata-se de uma mulher de 39 anos, natural do Brasil, raça negra. É uma segunda gestação. A primeira gestação foi uma gravidez sem qualquer intercorrência. Portanto, ela descobre que está grávida, vem a uma primeira consulta. Segundo a data da última menstruação, está grávida de 6 semanas e 5 dias e é uma gravidez não programada. Não existem antecedentes familiares de relevo. Referir também, o marido é natural de Guimarães, sem antecedentes familiares de relevo. Portanto, pedem-se as análises do primeiro trimestre e o que encontramos, e vou só salientar esta questão do hemograma, portanto, temos uma anemia microcítica e hipercrómica com outros parâmetros também alterados. O que é que fariam nesta situação? A hipótese A, teriam uma atitude expectante até ao segundo trimestre. Hipótese B, repetiam o hemograma. Hipótese C, pediam a cinética do ferro e, juntamente com isso, eletroforese de hemoglobinas a ambos os membros do casal, ou então enviavam para diagnóstico pré-natal. Ok, caros colegas, agradeço então que respondam. Temos sempre que aguardar um bocadinho devido ao delay. Então, perante esta situação de uma anemia, o que fazer? Hipótese A, a atitude expectante até o segundo trimestre. Hipótese B, repetir hemograma. Hipótese C, pedir cinética do ferro e eletroforese de hemoglobinas a ambos os membros do casal. Hipótese D, enviar para diagnóstico pré-natal. E já temos muitas respostas e predomina claramente a resposta C. Muito bem. Estou a ver que estão muito informados. Realmente era aquela que... Isto foi um caso real que me aconteceu. Portanto, de acordo com a Circular Normativa 18 sobre prevenção das formas graves de hemoglobinopatias, podemos ver que numa situação de gravidez em curso em que ou existe uma anemia microcítica hipocrómica, ou, apesar de parâmetros hematológicos normais, temos a família da mulher ou do parceiro proveniente de zonas a nível nacional, Beja, Faro, Santarém, ou então de países africanos, subcontinente indiano, Timor ou Brasil, devemos passar de imediato para a solicitação de eletroforese de hemoglobinas sem esperar por um resultado da cinética do ferro, ou seja, não atrasar a eletroforese de hemoglobinas por causa de um estudo de cinética do ferro. Portanto, esta seria a resposta correta. Pronto. Não esquecer nisto, como é um estudo no fundo, é um estudo pedido a indivíduos assintomáticos, que devemos pedir o consentimento informado, está bem? Isto é obrigatório, vem também na norma. Portanto, ela depois vem à consulta, felizmente estava tudo bem em termos de eletroforese de hemoglobinas, ou seja, uma quantificação normal de hemoglobina A2 e F, e portanto aqui já havia uma normalização da hemoglobina, embora os outros parâmetros se tenham mantido abaixo do valor padrão em toda a gravidez. Mas, portanto, esta situação que nos preocupava foi excluída e aí nós procedemos à suplementação normal de uma anemia ferropénica, neste caso. Pronto, com aquelas suplementos vitamínicos que todos nós conhecemos. Pronto.
fazendo um resumo breve do que são estas hemoglobinopatias, na norma ou na circular normativa também nos chama a atenção. Temos a drepanocitose e a beta-talassemia major e intermédia. Não vamos entrar em detalhes com isto, que isto é uma situação que também deve ser explorada na genética, mas isto pode ser feito, a eletroforese proteína de hemoglobinas pode ser feita a nível dos cuidados de saúde primários e acho que deve ser feita numa primeira instância antes de enviarmos o casal, que neste caso tinha uma gravidez em curso e, portanto, para não atrasarmos ainda mais este processo. Ou seja, que está um exemplo de uma situação, de uma atitude que podemos tomar a nível dos cuidados de saúde primários no sentido de pouparmos ansiedade ao casal e tempo de espera que vai ainda agravar mais aquelas situações de tempos de referenciação para uma consulta genética. Pronto, e muito acaba bem. aqui a minha... Sara, agradeço-te muito a apresentação, muito interessante. Fizeste aqui um bom levantamento dos serviços disponíveis, de como referenciar. Muito, muito interessante mesmo. E este caso clínico também foi muito interessante. Sim, foi uma situação real nos cuidados de saúde primários. E pronto, foi uma forma de nós darmos uma resposta sem termos, no fundo, que recorrer logo de imediato à genética, até para poupar tempo. Okay. Pronto, está aqui um colega, mas com uma anemia tão ligeira, podíamos à partida pensar numa anemia por hemodiluição e apenas repetir o hemograma, em vez de avançar logo, digamos? A tal questão, poderia, mas não era a situação ideal, não é? Portanto, acho que havendo uma circular que nos diz que realmente a senhora sendo oriunda do Brasil e numa situação que poderia implicar um risco para o feto, acho que não devemos correr esse risco. Ok. Muito bem. Obrigado, Sara. Encaminhamos-nos mesmo para a parte final, não é? Pode ser, pode? Sim. Ok. Vamos então agora só, em jeito de despedida deste webinar, explicar-vos, colegas, e mostrar-vos uma série de recursos que estão à vossa disposição e que a Milena vos vai falar, nomeadamente no âmbito deste projeto europeu chamado Gen Equip. Sim, obrigada, Carlos, e obrigada sobretudo pela oportunidade de que em uma plataforma tão accedida pelos médicos de família a genética tenha este webinar pioneiro, não é? Sim, eu queria muito rapidamente dizer que o Gen Equip é precisamente um exemplo de uma iniciativa de aproximação da genética e dos cuidados de saúde primários. É um projeto que engloba 6 países europeus, nós por Portugal, o Centro de Genética Predictiva e Preventiva, chamar a atenção ao facto de o site também estar traduzido para o português e conter inúmeros recursos. Acabo de partilhar o link de acesso ao site. Tá perfeito. Não só este webinar que estamos a fazer agora, que também ficará por lá, como também outros webinars em outras temáticas de genética, gratuitos, disponíveis para vosso acesso. Outras ferramentas também de materiais de apoio aos doentes, às famílias em risco, materiais sobre modos de hereditariedade. Chamar a atenção em particular ao facto de já estarem traduzidos, mas mais do que traduzidos para o português, também adaptados às nossas normativas e recomendações do Sistema Nacional de Saúde, 8 módulos online, completamente gratuitos, nas seguintes temáticas. Cancros hereditários tem 2 módulos, cancro de mama e colorectal, doenças cardíacas hereditárias, a hipercolesterolemia familiar e a doença cardíaca, de causa genética, crianças com condições genéticas ou atrasos no desenvolvimento e 4 módulos que de alguma forma a Ana Beleza sumarizou e também nesta primeira parte do seminário acerca dos cuidados antes e durante a gravidez. Estes são módulos baseados em casos, portanto, estão pensados para serem não só apelativos, interessantes para quem está na prática, mas também úteis, realmente úteis. Um caso que pode ser um caso de qualquer um de vocês. Quais são as perguntas que devo colocar ao paciente, quais são as perguntas que me devo colocar. De forma muito interessante, os módulos vão oferecendo feedback, ou seja, retorno em relação à adequação da resposta e da estratégia traçada. Muitas ferramentas também de suporte à tomada de decisão como clínicos. Cada módulo começará e terminará com um pequeno teste que permitirá então a obtenção de um certificado, porque todos os módulos foram já acreditados e mais à frente falarei disto. Queria fazer particular destaque ao facto de, apesar de estarem um bocadinho escondidinhos, porque estão lá anidados na instituição
principal deste projeto em Plymouth University. Nós, na página do CGPP, www.cgpp.pt, e também imagino que Carlos também, a partir de agora, lhe dê alguma visibilidade, terão este acesso direto, gratuito, a estes 8 módulos. É mais ou menos assim que os encontramos, eles nos pequenos grupos que antes referia, e valorizar, sobretudo, que apesar de não termos ainda uma carteira ou um CPD, um registro de educação contínua obrigatório em Portugal, estes módulos foram acreditados pelo Royal College of General Practitioners, também como idôneos ou adequados e certificados para a formação de clínicos e também para as enfermeiras da atenção primária. Este projeto foi associado, anidado, teve abrigo no CGPP, precisamente porque não é a primeira iniciativa em relação com a formação em genética nos cuidados de saúde que desenvolvemos. Temos tido tradicionalmente cursos de temáticas importantes, apesar de algumas delas muito raras, mas também sempre baseados em sinais de alerta, como referenciar de modo muito prático e nada acadêmico ou teórico, mas sim virado para a prática diária de todos vocês. E queria então deixar aqui também, como se vê, um trabalho recente onde publicamos então resumidamente o que é o projeto, em que consiste, mas mais do que isso, o link para que possam aceder, disponível do seu tempo, a cada um dos módulos. Já partilhamos aqui o link de acesso ao GeneQuip, o link de acesso também aos módulos de formação online. E vou só terminar com uma pergunta aqui colocada pela Tatiana Peralta, é a última pergunta e depois realmente vamos encerrar. Se houver história, risco para o filho e os pais optarem por não efetuar o teste genético, que atitude tomar? Isto durante a gravidez. Deve-se referenciar para a realização de teste pós-natal, que depende da autorização dos pais, ou aguarda-se por início dos sintomas nos filhos? Ora bem, isto é uma situação que realmente põe aqui em causa algumas questões éticas, não é? Os pais decidiram não saber antes da gravidez e ainda quando era possível. Eu não sei qual é a doença que se trata em específico, não é? Isto depende muito da situação que estamos a falar, mas digamos que é uma situação que não compromete a vida, digamos, não é? Que é viável, uma doença viável, que pode ter limitações para o feto enquanto criança e adulto. Ou seja, eles optaram por não saber enquanto que era possível fazer um diagnóstico pré-natal. Presumo que essa decisão se mantenha. No caso de não se manter, eles a qualquer momento podem solicitar, e até que seja tida a maioridade, eles decidem sobre testar ou não no filho. Pronto. Sim, pode... Separando aquelas doenças de início tardio, que pronto, sim, lá está, isto depende sempre do que estamos a falar. Se for uma doença neurodegenerativa com início tardio, lá está, teríamos que aguardar. E a Sofia ainda tinha colocado mais esta. Relativamente à amniocentese, a partir de que idade então se recomenda à grávida, ainda, digamos, relativamente ao caso daquela grávida de 36 anos, em que se pedia rastreio bioquímico? Eu creio que, se estou a entender a pergunta, o pedido de biópsia de vilosidades não se prende com a idade, prende-se com o rastreio em diagnóstico pré-natal, que deu uma probabilidade alta de cromossomopatia, e aí foi complementar. Ou seja, no contexto de antigamente, quando a grávida tinha uma certa idade, avançava-se logo para a amniocentese. Pois, neste momento faz-se primeiro o diagnóstico pré-natal e, dependendo se é considerado um risco alto, uma probabilidade alta, faz-se então um diagnóstico invasivo. Ok, muito bem. Sara, os colegas agradeceram muito. Por exemplo, a Rita escreveu obrigada, Sara, excelente e super útil. E eu pessoalmente também agradeço a vossa presença. Também agradeço, claro, está a Ana, que neste momento já não está connosco. Foi um gosto ter-vos connosco. Muito obrigado. E vocês, colegas, muito obrigado por terem estado desse lado, pelo vosso interesse, pela vossa participação. Peço-vos desculpa por nos termos alargado, digamos, na hora hoje. Acabámos um bocado mais tarde do que é habitual,
mas também penso que foi útil. Vocês viram que havia aqui coisas a ser debatidas e que era realmente necessário debatê-las e esclarecê-las, não é? Sim, exato. É um tema, imagino que novo, e, portanto, suscita grandes controvérsias e questões. Pronto. No que a gente puder ajudar, deixamos alguns contactos para serem endereçados a algumas questões. Muito bem. E quem sabe se no futuro não voltaremos ao Muito tema. bem. Caros colegas, um grande abraço, um bom descanso e durmam fresquinhos. Tchau, um abraço. Tchau.